Boa tarde, meu nome é Roberto. Nossa aula vai ser sobre corrosão em fresta. Para que a corrosão em fresta ocorra, é necessário que o corpo metálico que vai sofrer a corrosão apresente frestas ou espaços submilimétricos. Na peça C, por exemplo, as frestas vão ocorrer em razão da existência de anteparos. Então, eu tenho um anteparo colocado na minha peça metálica, existe uma fresta entre o anteparo e a peça, uma solução eletrolítica consegue entrar nesse espaço existente entre a peça metálica e o anteparo. Essa solução eletrolítica ela fica confinada nesse interstício. É isso o que caracteriza a corrosão em fresta. Um corpo metálico apresenta uma fresta que permite a entrada da solução eletrolítica, mas não possibilita a sua saída. Então, é dito que essa solução eletrolítica ela vai ficar estagnada, ela vai ficar parada no interior da fresta. Por meio desse exemplo, nós podemos perceber que a porção de solução eletrolítica que está em contato com a parte externa da fresta está em contato também com o entorno, com o meio ambiente ao redor. Então, nessa porção de solução eletrolítica, o fluxo de materiais é intenso, né? Existe aqui uma renovação de espécies químicas, mas na solução eletrolítica que está no interior da fresta, então esse fluxo de materiais, né, essa renovação de espécies químicas, ela é prejudicada. Por isso que se diz, então, que no interior da fresta existe estagnação da solução eletrolítica. E uma das espécies químicas que não é renovada, né, nessa solução eletrolítica que está na parte interna da fresta é o oxigênio. Nós podemos dizer, então, que a região externa da fresta é uma região airada, ou seja, o oxigênio molecular difunde para dentro da solução eletrolítica que está em contato com essa parte externa da fresta, né? Enquanto que a região interna da fresta é uma região não airada. O oxigênio molecular não é renovado ou é renovado muito lentamente na solução eletrolítica que está na parte interna da fenda. Portanto, se diz que na corrosão em fresta ocorre oxigenação diferencial. Outra característica da corrosão em fresta é que ela vai ocorrer em meios que possuem alta concentração do ânion cloreto, né? Então, por exemplo, a corrosão em fresta vai ocorrer em água do mar, em plantas industriais, né? Cujas peças metálicas estejam em contato com soluções contendo alta concentração de cloreto. Essa imagem mostra a corrosão em fresta em uma peça de aço. É possível perceber a existência de uma fresta que permite a entrada da solução eletrolítica, né? No caso, essa solução eletrolítica seria água do mar, né? E
o fluxo dentro dessa fresta ele é prejudicado até mesmo por material de corrosão depositado fora da fresta. Na solução eletrolítica externa, existe difusão de oxigênio, né? Então, o oxigênio molecular ele é renovado na solução eletrolítica externa. Essa difusão de oxigênio na solução eletrolítica interna ela é muito mais baixa, né? Ela pode ocorrer, mas de uma maneira muito mais lenta do que ela ocorre no meio exterior. Além disso, para que ocorra corrosão em fresta, a solução eletrolítica ela precisa conter ânions cloreto. A estagnação da solução eletrolítica interna ela leva um tempo para ocorrer, né? O que é a estagnação da solução eletrolítica interna? Algumas espécies químicas vão sendo consumidas, outras vão sendo produzidas, mas o fluxo de solução no interior da fenda é baixo. Então, não vai haver uma renovação dessa solução eletrolítica interna, de maneira que a solução eletrolítica interna vai ficando diferente da solução eletrolítica externa. Nos instantes iniciais do processo, a composição da solução eletrolítica externa é basicamente o mesmo da composição da solução eletrolítica interna. Ou seja, a concentração de oxigênio nos instantes que precedem o processo de corrosão, né, são iguais entre a parte externa e a parte interna da fresta. Porque a solução eletrolítica que entrou na fresta é a mesma solução que está presente na parte externa, né? O processo de estagnação, de diferenciação das concentrações das espécies químicas entre a parte externa e interna vai ocorrer ao longo do tempo, né? Então, no início, existe oxigênio molecular também na parte interna da fresta. Então, por isso que a oxidação do metal ele vai se fazer com o consumo de oxigênio. Na presença de oxigênio molecular, o ferro metálico é oxidado, formando o hidróxido de ferro 2. O hidróxido de ferro 2 é praticamente insolúvel em solução aquosa. Então, nesses momentos iniciais da corrosão, em que ainda existe oxigênio molecular no interior da fresta, forma-se um sal que não está dissociado nos seus íons. Entre a região interna da fresta e a região externa, existe uma oxigenação diferencial. Isso faz com que, ao longo do processo corrosivo, a região interna da fresta vai ficar com uma concentração de oxigênio bem menor que a concentração de oxigênio existente na região externa. Essa
diferença de concentração de oxigênio entre as regiões interna e externa da fresta gera uma pilha, chamada de pilha de aeração diferencial. Nós temos aqui algum resíduo ou algum material isolante que está depositado sobre o nosso material metálico. Entre esse detrito ou isolante e o corpo metálico, existe uma fresta que permite a entrada da solução eletrolítica, que pode ser, por exemplo, a água do mar, mas dificulta o fluxo. Ao longo do processo de estagnação, a concentração de oxigênio nessa região interna da fresta vai caindo, né? Porque, como nós vimos, o ferro metálico ele vai sendo oxidado com o consumo de oxigênio. Então, a princípio, nós poderíamos pensar o seguinte: bem, acabando o oxigênio na parte interna da fresta, o processo corrosivo nessa região para, mas isso não ocorre. De fato, o agente oxidante, ou seja, a espécie química que vai receber os elétrons provenientes da oxidação do metal, ele é consumido nessa região interna da fresta. Porém, a oxidação do metal não para. Na região interna da fresta, então, o metal continua a ser oxidado, ele continua a perder os elétrons, mas esses elétrons agora não vão ser mais captados diretamente pelo oxigênio molecular, uma vez que o oxigênio molecular dessa região foi consumido. O que acontece é que esses elétrons perdidos pelo metal dessa região vão se movimentar através do corpo metálico até saírem dessa região interna da fresta. Na região externa, esses elétrons, então, podem ter acesso ao oxigênio molecular, né? Então, a redução do oxigênio molecular não vai ocorrer mais na parte interna da fresta, e sim na parte externa. É muito bonito perceber que esse sistema é uma célula galvânica. Então, nós temos uma meia célula ou semicélula, onde vai ocorrer a meia reação de oxidação, onde o metal vai perder elétrons, né? E nós temos uma semicélula, onde vai ocorrer a meia reação de redução, ou seja, onde o oxigênio molecular vai ser reduzido. E os elétrons, ao invés de serem captados diretamente pelo agente oxidante, que no nosso caso é o oxigênio molecular, esses elétrons vão se movimentar através de um meio condutor externo, que na célula galvânica era um fio metálico, né? E no nosso caso, né, no caso da corrosão em fresta, é o próprio corpo metálico, né? Então esses elétrons se movimentam da região interna da fresta até a região externa,
para que eles possam ser captados pelo oxigênio molecular que existe na solução eletrolítica que está fora da fresta. Enquanto houver oxigênio molecular no interior da fresta, a oxidação do ferro vai dar origem a hidróxido de ferro 2. A partir do instante em que o oxigênio molecular é consumido nessa região interna, então, como nós dissemos, vai ocorrer o estabelecimento de uma pilha. A região interna passa a constituir o sítio anódico da pilha, né? É onde vai ocorrer a oxidação do metal. E a região externa da fresta vai constituir o sítio catódico, onde o oxigênio molecular vai ser reduzido. Uma vez que no sítio anódico não há agente oxidante, né, ou seja, não há oxigênio molecular, o ferro metálico vai ser oxidado no cátion ferro 2+, e vai liberar então 2 elétrons que, como nós dissemos, vai atingir o sítio catódico da pilha. Durante as condições aeróbias, o produto formado dentro da fresta era hidróxido de ferro 2, um sal insolúvel em solução aquosa. Agora, nas condições anaeróbias, o que está se formando é um cátion, né? Ou seja, a partir do instante em que o oxigênio é consumido dentro da fresta, começa a ocorrer um acúmulo de cargas positivas, né? Um acúmulo do cátion ferro 2+. Por outro lado, na semicélula catódica, a redução de oxigênio molecular na presença de água gera o ânion hidroxila. Na solução eletrolítica também existe os ânions cloreto. O ânion cloreto tem maior mobilidade, então ele atinge a região interna da fenda mais facilmente que o ânion hidroxila, né? Então, à medida em que o cátion ferro 2+ vai se acumulando na parte interna da fresta, né, os ânions cloreto vão sendo deslocados para essa parte interna da fresta para neutralizar a carga do ferro 2+. Na região interna da fresta, o cátion metálico vai se associar ao ânion cloreto, formando um sal. No caso da oxidação do aço, o cátion ferro 2+ se liga ao cloreto, formando cloreto de ferro. Esses sais metálicos reagem com água, formando ácido clorídrico, que aqui na nossa fórmula está dissociado em H+ e em cloreto.
o ácido clorídrico acelera a corrosão. No caso da corrosão do aço, o ácido clorídrico oxida o ferro metálico em ferro 2+. Na verdade, o que se tem como produto dessa reação é o gás hidrogênio e também o cloreto de ferro, que vai reagir com a água, formando ácido clorídrico. Portanto, o que ocorre na corrosão em fresta é um processo autocatalítico, porque os próprios produtos das reações agem no sentido de acelerar, de catalisar o processo de corrosão. Essas são as referências que nós utilizamos para elaborar a nossa aula. Muito obrigado, até mais.